durante o lapso temporal compreendido entre julho de 2006 a março de 2011, motivo pelo qual procedeu à retificação e compensação com débitos da mesma contribuinte referente ao período de apuração de março de 2011, incluindo tais valores a título de outros créditos a descontar na linha 20 da ficha 16A da corretificador. A DRF de origem não homologou a DECOMP e suas vinculadas, procedendo à cobrança dos respectivos débitos relacionados, o que fez por entender que a retificação do DACOM não possui um amparo legal, tendo em vista que os créditos extemporâneos devem ser registrados no mês em que ocorreram, de forma a evitar a mescla de créditos de um período em outro, nos termos do artigo 3º, parágrafos 1º e 4º da Lei 10.833, de 2003. Com isso, concluiu que a contribuinte deveria ter apresentado um DACOM retificador para todos os períodos em que apurou o crédito, se fosse o caso, a fim de trazer ao presente os efeitos dessas retificações. A DRJ manteve o posicionamento do despacho decisório, acrescentando que é cabível pleitear o ressarcimento ou proceder à compensação dos referidos créditos, mas apenas se eles forem vinculados à receita de exportação ou à receita de venda no mercado interno, efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero na incidência. Igualmente apontou o julgador de primeira instância que, na forma prevista pelo artigo 11, parágrafo 1º e 4º, da IN 590/2005, acumulado com artigo 14, parágrafo 1º e 6º da IN 940/2010, e artigo 10, parágrafo 1º e 5º da IN 1015/2010, a apuração extemporânea de crédito só será admitida mediante a retificação das declarações demonstrativas. De fato, a demonstração de que os créditos devem estar constituídos ou não utilizados em períodos anteriores é a condição sine qua non para aproveitamento de créditos temporâneos. Todavia, desde que respeitado o prazo de 5 anos a contar da aquisição do insumo, bem como demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos, não há expressa exigência de retificação prévia do demonstrativo do DACOM e da DCTF para aproveitamento de créditos temporaneamente. Argumentou a recorrente que apurou os créditos temporâneos dentro do prazo prescricional de 5 anos, sendo legítima a utilização de tais créditos como forma de extinção da obrigação tributária relacionada com fins da competência de 3 de 2011. Independente da retificação da DCTF e da CONS dos períodos anteriores, motivo pelo qual pediu reconhecimento de direito creditório e desconstituição do lançamento, realizado em seu desfavor. Entendo que assiste razão à defesa ao afirmar que o parágrafo 4º, artigo 3º da Lei 10.833 resguarda o direito do contribuinte aproveitar de forma extemporânea créditos tributários, uma vez que estabelece de maneira clara que o crédito não é aproveitado em determinado mês, podendo ser nos meses subsequentes. E neste exato sentido, já se posicionou este Tribunal Administrativo a exemplo dos acordos 9303004562 e 9303006248, proferidos pela Terceira Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme ementa abaixo. No voto condutor do acordo em referência, foi destacado que no ato declaratório executivo número 20, 2012, que revogou o ADE 34, foi mantida a previsão para o lançamento de créditos temporâneos de PIS e COFINS. E eu igualmente destaco aqui o acordo 9303004550. No acórdão da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a ilustre conselheira relatora Vanessa Marim Seconello fundamentou seu voto condutor com a seguinte conclusão: o advento da Lei 11.116, de 2005, não alterou a sistemática determinada pelo parágrafo 4º, artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, pois limitou-se a dispor que os pedidos de ressarcimentos poderiam ser apurados apenas no encerramento do trimestre, o que não significa que os saldos acumulados anteriormente não poderiam ser incluídos na pretensão de ressarcimento. Portanto,
O ato normativo teve por escopo apenas estabelecer o período mínimo de um trimestre para o contribuinte solicitar o ressarcimento do crédito acumulado, sem prejudicar o crédito apurado anteriormente a um determinado trimestre. Destaco ainda o Acórdão 9303008635, no mesmo sentido. E nesse julgamento, a ilustre conselheira Érica Camargo Altran assim concluiu em seu voto vencedor. Não há necessidade de a contribuinte retificar o DACOM antes, para somente após aproveitar o crédito no período seguinte. No curso de uma fiscalização ou diligência, constatado incongruência dos dados do DACOM, os cálculos do tributo devido devem ser refeitos de modo a resultar em lançamento de ofício ou em proveito do sujeito passivo. E na hipótese de incongruência favorável ao contribuinte, nada impede que a administração tributária adote as providências cabíveis, dispensando-se exigências que podem ser supridas por ato da própria administração. É o que se dá no caso do sob análise, já que o processamento do DACOM pode ser refeito pela Receita Federal, e, para tanto, basta instituir controles no sistema eletrônico, registrar a alteração feita. E não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado, este lhe seja negado sob a justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória. O fato de o DACOM não ter sido retificado deve ser relevado por não haver dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima mencionadas. Na linha da interpretação já adotada, existe, inclusive, decisão da superintendência dizendo da desnecessidade de retificação da DCTF em hipótese em que se afigura semelhante à presente situação. Refiro-me à consulta da DISIT da terceira região fiscal, número 35/2005, e aí aqui inventado. A matéria também já foi enfrentada pela terceira turma da Câmara Superior, onde foi decidido pela possibilidade de utilização dos temporâneos sem necessidade de retificação. Aqui, no mesmo sentido, eu estou mencionando os acordos 9303008471 e 3401005961 e 3401004022. Observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais atualmente alterou o posicionamento e vem concluindo, por maioria de votos, pela exigência da retificação do DACOM no trimestre em que o crédito extemporâneo for aproveitado. Neste sentido, cito o Acórdão 93031080 e 9303009739. Todavia, com a devida vênia ao recente direcionamento, essa relatora filia-se ao entendimento esposado pelos respectivos votos vencidos, que também mantém a conclusão anterior. Ou seja, sobre a desnecessidade de retificação do DACOM, desde que respeitado o prazo de 5 anos a contar da data de aquisição do insumo e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos, conforme votos acima reproduzidos, os quais adoto como fundamentação. Observe que a legitimidade do crédito não foi questionada pela fiscalização, sendo a glosa referente apenas à apropriação extemporânea. Com isso, a controvérsia a ser analisada versa sobre a possibilidade de aproveitamento da forma realizada pelo contribuinte. E, em razão dos fundamentos acima, entendo que deve ser acatada a utilização extemporânea sem a obrigatoriedade de retificação prévia das respectivas declarações. Ademais, ressalto a necessária atenção à busca pela verdade material, aplicada constantemente por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido neste colegiado em situações análogas, a exemplo do acordo, bem como por outras turmas, a exemplo do acordo 3201002518. Diante de tais fundamentos, assiste razão à defesa, motivo pelo qual devem ser afastadas as conclusões da unidade de origem e decisão recorrida, para o fim de que seja permitida a compensação sobre os créditos temporâneos pleiteados neste litígio, desde que comprovada pela contribuinte a não utilização em períodos anteriores, o que poderá ser apurado por ocasião da liquidação dessa decisão. Ante o exposto, conhecido o provimento ao recurso voluntário, para afastar a glosa sobre os créditos temporâneos aproveitados pela recorrente, devendo a unidade de origem proceder à apuração dos valores do direito creditório por ocasião da liquidação. É como voto.
Que silêncio. Alguém quer falar alguma coisa? Ou tá bom ou tá ruim, né? Silêncio. Eu vou falar então. O que eu estou vendo aqui, você colocou duas condições, que não é necessário a retificação, né, da COM, e que ele tenha comprovado que não utilizou o crédito nesse interregno, né, do surgimento do crédito e a utilização dele. Só que em nenhum momento você fala aqui que está aprovado. Pelo seu voto aqui, você fala que, nesse penúltimo parágrafo, desde que comprovada pelo contribuinte a não utilização em períodos anteriores, o que poderá ser apurado por ocasião da liquidação desta decisão. Você está colocando aqui uma decisão condicional, né? Eu acho que a gente não pode fazer decisão condicional. Ou está aprovado nos autos ou não está aprovado. E, pelo jeito, não está aprovado. Não, Que não houve essa utilização. Não dá para o auditor, na liquidação, fazer essa verificação agora, no momento da liquidação. o que acontece? Eu já tive outras decisões com esse mesmo resultado, inclusive foi acompanhado por unanimidade. E Desse jeito, sem comprovar, eu não lembro de ter votado assim, não. Sem ter comprovado nos autos, deixar para o auditor conferir isso depois, eu desconheço que tenha sido votado alguma coisa assim por unanimidade aqui. Inclusive, porque eu fiz uma observação um pouco mais acima do voto, a legitimidade do crédito, ela não é questionada, ela não é motivo, não é controversa nos autos. E eu acho complicado simplesmente dar provimento para reconhecer o crédito sem essa condicionante, porque vai ter que liquidar a decisão. E uma vez, vou pegar um exemplo, quando a 9712, né, que é a lei que foi declarada inconstitucional, né, o artigo 3º lá, todas as decisões que a gente dá naqueles casos afastar a premissa, né, de acordo com a inconstitucionalidade reconhecida, e para que a unidade preparadora proceda à apuração da legitimidade do valor do crédito. Então, eu me baseio nessa, por exemplo, nesse exemplo. Eu acho que essa matéria é para ser decidida pelo colegiado, não deixar para o auditor analisar se é suficiente ou não. Essa matéria é justamente o que a gente tem que decidir. E, assim, pelo que você colocou aqui, para mim, não há elementos comprobatórios de que não houve a utilização, certo? Então, para mim, é uma deficiência probatória nesse pedido de ressarcimento, né? Que, na verdade, assim, essa questão da utilização anterior ou não, ela nem foi questionada desde a DRF. A única premissa adotada para negar o crédito foi a impossibilidade de aproveitamento. Sim, mas pela nossa jurisprudência do CAF, que você até citou aí, que eu até concordo, que não, você até releva a questão da retificação, mas é obrigatória a comprovação da não utilização nesse período, né? Para que fique as coisas amarradas, né? E até evitar a utilização em duplicidade desse crédito. Como a DRF não analisou isso, como não foi uma questão até o momento controvertida nos autos, uma vez que nem se foi analisado se existia o crédito ou não. O único fundamento, a única premissa não pode porque não teve retificação. Então, afastada essa impossibilidade com relação à necessidade de retificação, eu entendo que eu não poderia simplesmente, dou o provimento ao recurso, porque eu acho que isso aí seria até uma... Sim, você não pode não dar provimento ao recurso, mas tem a opção também de não dar provimento. Presidente, probatória. Pois não, Jorge. É que acabei de receber uma mensagem aqui da Marina que ela saiu porque acabou a energia elétrica. Então a gente vai ficar sem quórum. Né?
Mais essa ainda. Ai, gente, Hoje está complicado. Vamos aguardar um pouco, né? De repente. Roma, eu sempre achei Roma uma cidade, um lixo de cidade. Por isso que eu moro aqui perto de São Gonçalo. É bagunçada Roma, né? É bagunçada, mas eu gosto, é boa. Uma ela cidade tá boa. onde? Ela tá em Roma? Ô, Jorge, cuidado que isso está gravado, cara. Vai que alguém ouvir isso aí. É só uma brincadeira, gente. É brincadeira. Mas é isso. Então, mas podemos continuar a discussão aqui, se aí quiser falar mais alguma coisa, até ver se ela retorna, né? Então, assim, sabe, Pedro, eu parti da mesma premissa de quando a gente sempre fez votos com relação à nossa a inconstitucionalidade, né? Aplicar, afastar a questão de direito, né? Por exemplo, quando o STF, o STJ quando o STF declara uma inconstitucionalidade, e aí a gente afasta essa questão, né? Esse impedimento, e para que a unidade de origem apure. Isso aí já fiz várias vezes. E eu entendo por essa necessidade, nesse caso aqui também, porque não foi realmente analisado se houve ou não aproveitamento. Então, como que eu vou dar provimento ou negar provimento? Eu entendo que não há necessidade de retificação. Então, eu estou afastando a premissa da DRF, da DRJ, de que obrigatoriamente teria que ser retificado, e dizendo, olha, pode ser retificado, não precisa ser retificado, é possível escriturar, porém tem que apurar. Sim, apurar, quem vai analisar isso é a gente. Esse é o nosso papel, de dizer se está comprovado ou não a utilização, certo? Não pode colocar isso na mão do auditor. Nesse ponto, eu discordo de você. Para mim, teria que estar constando nos autos já a comprovação da não utilização, certo? Para poder a gente julgar aqui. Não colocar isso para o auditor avaliar, que não é papel do auditor, é o nosso papel, é esse aqui, julgar com relação a essa matéria também. Tá, mas se eu fizer isso, esse é um questionamento que eu vou colocar. Se eu simplesmente falar, olha, eu concordo que pode aproveitar independente da retificação, mas sim, eu nego o provimento porque não tem provas, eu não estou alterando o critério jurídico adotado pela DRF, porque a DRF não falou nada sobre isso. A DRF simplesmente nem analisou porque ela disse, não pode. O contribuinte teria que trazer isso, certo? Essa comprovação. Agora, às vezes a gente algumas vezes baixou em diligência, eu até já baixei quando eu vou ver outras coisas, tal, aproveita e vê isso. Mas como não tem nada a ser esclarecido nos autos, eu vou adiantar meu voto, eu negaria provimento ao recurso por insuficiência probatória. Eu realmente vou manter meu posicionamento, porque eu entendo que, uma vez que essa questão probatória não foi sequer colocada em controvérsia até o momento, e sim o direito ou não de se apropriar desses créditos temporâneos, eu acho que decidir pelo sim ou pelo não estaria até suprimindo a competência da DRF, que eu acho que tem que devolver para que ela analise. Olha, eu afasto o teu argumento que serviu de negativo. Aí você, então, pelo seu raciocínio, você está pensando numa diligência, para ela avaliar, a DRF avaliar, analisar e devolver para a gente decidir. Eles vão analisar o que o contribuinte apresentar. E depois, quem decide é a gente, não é a DRF. Pelo seu raciocínio aí, seria uma diligência, não é? Mas como que eu vou fazer uma diligência sem julgar, sem afastar essa premissa? Porque eu pensei em fazer uma diligência, que geralmente quando a gente faz uma diligência com relação a crédito temporâneo, às vezes ela, não, foi negado na DRJ porque não se apurou.
por exemplo, né, que envolve questão probatória. Aqui envolve questão de direito, se ela tem ou não esse direito. E se envolve questão de direito, como que eu vou baixar? Eu vou determinar direito e probatório também, crédito, ressarcimento de crédito. Uhum. Envolve questão probatória principalmente. Então, a obrigação é dele de comprovar o crédito dele. Então, seria o caso de... Eu acho que a gente já discutiu muito. Anular o despacho decisório para que ela reavalie. Agora, diligência sem julgar a questão de mérito, a questão de... Não, eu não sou a favor de diligência também, não. Eu só estou discutindo aqui a hipótese. Eu acho complicado, né, fazer uma diligência sem ter julgado a questão de fundo, que é o direito ou não ao aproveitamento. Tá. Eu acho que já está madura a questão. A Marina saiu um tempo, né, Marina? Mas já voltou. Problemas técnicos. Mas a gente discutiu mais algumas coisas, mas é isso. A relatora mantém o voto dela e eu discordo, né? Já adiantando meu voto, porque eu acho que seria necessário o contribuinte, além, eu até relevo a questão da retificação da conta, mas a comprovação da não utilização do crédito, a fim de evitar até a utilização em duplicidade, não pode ser descartada nesse caso, certo? Não pode ser relevado e seria obrigatório, e eu acho que nos autos não constam comprovação nesse sentido. Então, eu negaria provimento por insuficiência probatória. Ok? Então, resumo isso que a gente discutiu. Então, vamos à votação, né? Pode ser? Antes de iniciar a votação, eu só vou, então, colocar, porque nós não estamos com paridade, né? Eu não sei o posicionamento do Jorge, não sei o posicionamento dos demais conselheiros. Eu acho que aqui, porque se desse um empate, seria voto de qualidade, né? Porque aqui é um pedido de crédito. Então, como que fica? Acaba prejuízo a fazenda, né? A falta de qualidade. Não, fique tranquilo, que eu estou atento a isso. Tá. Jorge, como vota? Eu acompanho a sua divergência, presidente. Eu também acho que faltou elementos probatórios à comprovação do crédito. Alexandre, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. E Marina, como vota? Eu também acompanho a relatora. Então. Tá, eu vou pedir vista desse processo. Ah, tá. Porque julgar com 5 ia dar problema para a fazenda, né? Provavelmente o Carlos ou o Lázaro acompanharia a divergência. Vista ao conselheiro Pedro Souza Bispo. Esse é o 41, né? E o outro é a mesma coisa, com uma diferença. Lá, o resultado desse processo, ele vai refletir lá naquele 30 e... Aquele outro, 30 e alguma coisa, 36. 36. Então, vista ao conselheiro Pedro Souza Bispo, ausente os conselheiros Carlos Frederico e Renata Bin. Esse é o item 41. Se aplica esse resultado a qual, Cintia? Vai para o 41 e vai ter que ser também, desculpa, para o 36, minha neta chegou aqui, 36 e repetitivos 37. Peraí, 36. Vou botar aqui no 36. Repetitivos 37 a 40 e também ao 41. 36. Vai do repetitivo 37 ao 40 e... até o 40. O 40. Aí até o 41 se aplica o resultado. Deixa eu marcar aqui em outra cor. Gente, não estou aguentando mais. Vamos parar daqui a pouco. Se tiver algum simples aí, a gente... Eu não aguento mais. Esse aqui falta mais algum, não? Peraí. Não, desse contribuinte é só. Points aí. Na Sociedade Michelin, tá tudo. Vamos ver se tem mais alguma. Bunge. É de Carlos Frederico, não tá?
E Tororó, Jorge, é tranquilo? O Tororó é bonificação de venda de carros novos e de partes e peças. Aquele floor plan. Se Bonificação é de receita ou não de PIS/COFINS. Vai, se é Pedro, receita ou não de PiscoFins, né? Deve dar uma polêmica isso aí. Ou você acha que não? É complexo, eu não sei, eu não tenho conhecimento do entendimento da turma, mas a julgar pelo que nós vimos de bonificação daquela situação da cervejaria, algumas sessões atrás, eu diria que há vários entendimentos divergentes, Sei. porque é uma situação em que a revendedora de veículos, a agência de carros, recebe em dinheiro valores que ela argue serem reduções de custo. Ela recebe, após as vendas, valores que ela classifica como redução de custo e a Receita classifica como receita. A administração tributária classifica como receita, cabível de pagamento de PIS e COFINS. É bem complexo. os meus E é também. longo também? Oi? É longo também. Hein? Longo? É longo? Sim. Sim. Que o relatório processo- acaba sendo longo para explicar a situação toda. Ele já está no. Vamos deixar ele tentar ver esse jogo amanhã. Ele já está há muito tempo já em pauta. Está indo e Vamos voltando. ficar por hoje, Pedro. Eu preciso sair daqui 10 minutos. Eu não consigo ficar mais hoje. Tá, você não aguenta mais não, né? Então, você acha melhor parar então. É porque eu tenho que ter um compromisso agora às 18. Eu não vou conseguir atrasar. Então, tudo bem. Então, a gente para por aqui, certo? E vamos. Amanhã a gente dá continuidade, ver o que dá para julgar desses que estão aqui. Tá, eu pediria então ao apoio que interrompa a gravação por hoje, por favor. Só um minuto, presidente. Interromper nossa gravação também, né? Interrompeu? Sim. Obrigado.